Os colegas aqui presentes e reunidos mais uma vez, sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 16º e 17º andar do Fórum João Mendes, para a continuidade do curso de atualização permanente, que foi denominado pelo nosso projeto de aulas magnas. Bom, antes da apresentação do nosso professor, amigo, convidado, que gentilmente, prontamente atendeu aí o convite do colega Gilson para estar aqui nessa manhã, eu queria só comunicar, lembrar mais uma vez que esse projeto, ele tem origem na presidência do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça e Escola Paulista da Magistratura. Tem o integral apoio e a valorosa atuação da SPI, STI, que são secretarias que servem lá à presidência do Tribunal de Justiça, e também da diretoria do Fórum João Mendes e do CAGE, aí, o Centro de Apoio dos Juízes do João Mendes. A proposta, desde a sua origem, lá em meados de 2010, agosto, setembro de 2010, não é, Gilson? Era justamente esse programa ter duas etapas. Essa etapa presencial aqui, com os colegas também que participam aí no andar de cima, e também num segundo projeto que a gente vem lutando e sonhando com ele há muito tempo, é levar para todas as sedes de circunscrições do Estado de São Paulo. Então, o próprio CNJ ele vem acompanhando. Ontem mesmo eu falei com o colega Quimente a respeito, tem o apoio também do CNJ, inclusive a proposta de reunir equipamentos para viabilizar isso, a Escola da Magistratura também e o próprio Tribunal de Justiça. Hoje à tarde, eu e o Gilson devemos procurar a presidência do Tribunal de Justiça até para acertar, e nesse sentido aí a gente já antecipa para vocês que a SPI, a Secretaria de Primeira Instância e também a Escola da Magistratura devem lançar mão aí de um comunicado e haverá um treinamento aí em regime de urgência já para a próxima sexta-feira. Então, a nossa expectativa e a torcida é que na próxima sexta-feira, com o professor Roberto Bacelar, que vem lá de Brasília, uma aula bastante interessante, empolgante, vocês terão já a companhia dos fóruns de Bragança Paulista, Campinas, Guaratinguetá, Amparo, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Carlos, São José do Rio Preto, Serra Negra e Sorocaba. A tentativa é viabilizar essas 14 unidades com os funcionários que lá trabalham também. E o projeto, como eu disse, é levar para todos. Tem todas as sedes e a gente tem uma dificuldade, enfim, que não é o caso aí de se alongar sobre isso, mas até motiva quem coordena aí, no caso o Gilson, e eu aí ajudando também. A gente fica bastante motivado em cumprir essa barreira. Bom, hoje o nosso professor, doutor William Santos Ferreira, que é nosso colega, amigo lá da Pontifícia Universidade Católica, amigão mesmo meu do Gilson, ele dá aula na graduação, na pós-graduação. Conheci o William na sala e na casa do nosso professor Arruda Alvim, não foi? Verdade. Já faz um tempinho, uns 2, 3 anos, e de lá para cá eu acompanho aí a sua brilhante carreira, né, como advogado, como professor, como assim, um dos primeiros a falar em tutela antecipada em grau de recurso, não é isso? Com edições de sua obra esgotadíssima. Ele acabou de prometer aqui um vale para a gente sortear sobre o trabalho que ele publicou pela Forense, que chama Reforma do CPC, esse projetão que está na 3ª comissão, né, lá agora na Câmara. E hoje ele vai falar sobre questões polêmicas e atuais, sobre ação renovatória e ação revisional de aluguel. Lembro que há disponibilidade de 1000 pontos, né, na rede, para a participação de colegas também, e servidores, enfim. Ele é mestre, doutor, professor, coordena aí com muito talento agora um curso novo da COGEA e PUC, um curso de especialização em Direito Imobiliário. Ele vai para a 2ª turma com lotação assim, esgotado.
que mostra aí o seu brilhantismo também em coordenação de curso. E agora também dirige lá, ajuda a coordenar a escola, a ESA, a escola da OAB, nas matérias de direito civil e processual civil. Autor de inúmeros artigos, muita respeitabilidade entre nós. Passo a palavra aí ao professor William. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado pela tão gentil apresentação. Professor Zé Maria, professor Gilson, Delgado Miranda, professores que conheci na época da pós-graduação e que, desde lá, admiro com esse espírito e esse desejo de espraiar da melhor maneira possível debates, temas importantes, empolgantes, sobretudo com um trabalho já reconhecidíssimo, não só aqui no nosso estado de São Paulo, mas hoje já no Brasil, em relação à Escola Superior da Magistratura e esse curso que nós que acabamos tendo a oportunidade até de termos vários contatos com colegas de outras unidades, etc., isso já começa a ser comentado e muito respeitado e valorizado, porque é esse tipo de iniciativa que permite que nós possamos refletir, conversar um pouco mais naquela nossa vida tão corrida, muitas vezes de tantos afazeres. Se nós não tivermos algum momento para por uma hora e pouco e possamos discutir um pouco o assunto, a vida passa e a gente não tem nem condições de ter uma oportunidade para uma reflexão. Essa oportunidade está sendo dada e eu fico muito honrado de estar fazendo parte de integração em um projeto como esse, de tanta amplitude, que tenho certeza que só vai se ampliar, e isso mostra o como é importante pessoas comprometidas, e eu quero agradecer e homenagear esse trabalho dedicado e sério que é feito. Muito obrigado. Eu vou iniciar falando de ação revisional e ação renovatória. São dois temas particularmente muito que sempre me ligado à advocacia, minha atuação também como advogado, que, embora fazendo alguma, como gentilmente o professor Zé Maria referenciou alguns momentos do meu trabalho acadêmico, eu, de vez em quando, nas horas vagas, também sou advogado em alguns momentos, mas eu acho esse tema extremamente importante e, a meu ver, com a recuperação econômica e, sobretudo, com o aumento da questão imobiliária no Brasil todo, especialmente no estado de São Paulo, nós veremos, sem dúvida nenhuma, não só na cidade da capital, mas em todo o interior, pelo volume de negócios, pelo volume de construções, certamente teremos uma ampliação dessas questões, sobretudo das ações renovatórias. Lembrando que a ação revisional ela acaba tendo, seja no impacto positivo econômico, seja no negativo, a sua grande utilidade, porque se for positivo, busca-se a majoração, e se for negativo, precisa-se da redução. Então, na verdade, são dois temas que estão ligados indiscutivelmente à ordem do dia, e me parece que nos próximos anos isso terá muita amplitude. Estou tomando cuidado aqui com o horário, vou seguir uma lição de um estimado professor Barbosa Moreira. Ele costuma dizer o seguinte: palestra boa é palestra curta. E se for curta, não precisa nem ser boa. Então é nesse espírito que eu vou tentar aqui buscar me assegurar disso. Então, para iniciar esse tema, ação revisional, começamos com a ação revisional. O objeto da ação revisional. A ação revisional, ela tem, basicamente, fala-se muito da majoração do aluguel, mas, a rigor, ela é para reequação do valor do aluguel ao mercado, ao valor de mercado, seja ele para majoração, seja ele para redução. Portanto, é a ação que se presta tanto para locadores quanto se presta para locatários, em primeiro lugar. Segundo, não é só em relação ao aluguel, mas também em relação à periodicidade e ao índice de reajuste. Sobre a periodicidade, desde o Plano Real, a periodicidade já está um pouco comprometida, porque a maioria dos contratos, seguindo o padrão mínimo, desde o Plano Real de reajuste anual, acaba sendo o mínimo reajuste anual e, portanto, a periodicidade fica prejudicada na maioria das locações, uma vez que já adotam o mínimo estabelecido por essa legislação. Mas um outro que ainda tem utilidade é a questão do índice de reajuste.
Porque o índice de reajuste, muitas vezes, ele pode sofrer um certo desequilíbrio em alguns momentos econômicos. Há algum tempo atrás, foi muito discutido a questão de índices como o IPC em relação ao IGP. Então, essa foi uma discussão que já veio. Hoje, o mercado praticamente adota o IGP ou o IGPM, dependendo do momento do vencimento do aluguel, como índice de reajuste. Mas outros índices podem ser utilizados e, quando houver um desequilíbrio, uma desconformidade com o que o mercado vem adotando, é possível que a ação revisional de aluguel também faça referência, também trate de uma modificação do índice de reajuste. A ação revisional, ela tem uma função, isso me parece que é muito importante nós destacarmos, porque nós estamos vivendo no Brasil, a meu ver, um momento de mudança. Mas não é aquela mudança só da esperança. É uma mudança real, é uma mudança concreta e que se espraia, sobretudo, por conta da legislação. Hoje, isso vem sendo sentido, mas nos próximos anos me parece que será mais. A questão da valorização da boa-fé. A valorização, mas não daquela boa-fé prometida, aquela do bonzinho. As pessoas são interessadas e é legítimo ter interesse, é legítimo ter lucro, é legítimo pensar na família, é legítimo pensar no bem. Afinal de contas, se nós formos sintetizar, no final, tudo é ter o direito da felicidade, é ser o direito de ser feliz. Então, essa busca é uma busca legítima. Agora, nós temos que valorizar o quê quando falamos de boa-fé? A boa-fé objetiva, aquela que não está no pensamento, mas está na concretude, nos atos. E é essa que nós temos que verificar, porque o que está na mente é muito difícil nós questionarmos. Dois como exemplo, por quê? Porque a ação revisional ela tem uma importância muito grande na relação contratual, porque ela mantém o contrato. Ou seja, aquilo que os romanos falavam do pacta sunt servanda, cumprir o que está pactuado, antes era mais uma exigência de uma da parte em relação à outra. Hoje nós temos que ver isso como uma teoria de manutenção do contrato. O contrato interessa à sociedade. Regulamentação, ou seja, situações estruturadas, interessam. E em alguns momentos, uma relação contratual ela pode sofrer um abalo, mas não necessariamente um rompimento. É com isso que nós estamos lidando aqui. Ou seja, o contrato ele pode sofrer uma influência do mercado, com isso ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba o quê? Gerando fissuras. Se elas não forem tratadas, ao longo do tempo se torna insuportável para um por conta do alto custo, ou para outro no sentido da não remuneração adequada. Então, na verdade, a ação revisional, antes do que um ato de egoísmo, da busca do mais, ela é a busca da manutenção, do reequilíbrio do contrato. Por isso que é tão importante, nessa mudança cultural, olhar para a ação revisional não como uma situação de desequilíbrio, mas como uma situação de manutenção. E essa manutenção ainda no momento da discussão, quando possível, com a fixação de aluguel provisório. Por quê? Porque ela trabalha com uma maneira até de permitir que o processo, enquanto tenha seu curso, e precisa ter efetivamente, tenha um reequilíbrio, desde que atendidos alguns requisitos legais que nós vamos tratar. Então, sob essa perspectiva, a ação revisional ela tem essa utilidade que é a manutenção do contrato. E isso é muito importante, porque ela lida apenas com um elemento pontual: aluguel, periodicidade e índice de reajuste. Aos requisitos, objetivamente, para que uma ação revisional seja julgada procedente, há que se ter, em primeiro lugar, conforme estabelece a lei do inquilinato, 8.245, a questão do triênio, ou seja, 3 anos da assinatura do contrato ou do último acordo. E aqui eu já chamo a atenção para um pequeno detalhe. Na legislação anterior, antes da 8.245, existia uma discussão se acordos que não elevassem ao valor de mercado, se eles rompiam esse triênio para recomeçar do acordo. E por quê? Porque se ele não teria elevado ao valor de mercado, teriam dito, não, então o prazo, se você tem 2 anos de contrato, continua para mais um para ter o direito à ação revisional. Hoje isso não se discute mais. Ou seja, mudou o valor do contrato, do aluguel, da remuneração pela utilização do bem,
já muda-se e tem que começar um novo triênio. Então, se eu estou com 2 anos, faço um acordo no aluguel de 10 mil, aumento R$600, se esses R$600 significarem aumento ou até uma redução, isso significará o novo cômputo. Portanto, não será possível o ajuizamento da ação, a não ser 3 anos posteriormente. Só há que se tomar um cuidado, e eu vejo isso na prática, porque as relações contratuais elas são muito dinâmicas, e na locação, sobretudo, porque nós lidamos com problema de vazamento, problema de telhado, problema de encanamento, problema da fiação elétrica. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, em alguns momentos da locação, o que se coloca não é um desconto no sentido de renegociação do aluguel, mas um elemento de compensação por algo, por exemplo, que seria de atribuição do locador e que, portanto, as partes negociam. Ah, mas você não está provando exatamente quanto gastou. Vejam bem, se as partes negociaram exclusivamente por conta daquele problema, não houve pelas partes uma negociação do aluguel. Houve pelas partes a negociação do problema que foi gerado. E por isso, se as partes só fizeram sob... Claro que elas poderiam trabalhar sobre a outra questão também, mas se ficar evidenciado por provas que não... a meu ver, não há dúvida de que o triênio continua correndo e, portanto, não precisa recomeçar da estaca zero. Isso é o quê? Isso é a valorização da boa-fé. Ou seja, não aquele ato esperto, aquele ato de quem quer levar vantagem, gera uma coisinha, provoca algo e depois de X tempo vai se aproveitar daquilo quando a outra parte estava desarmada, não pensando nisso. E acho que, infelizmente, isso acontece. Mas nós temos que pensar sobre os dados objetivos. Não sobre o que a pessoa desejou, mas o que ela fez, o que elas realizaram. E ali é que nós vamos encontrar resposta para esse tipo de questão. Então, o triênio é um ponto muito importante e, sob essa perspectiva, tem que ser comprovado, do contrato ou do último acordo realizado. Segundo requisito, o mais óbvio de todos eles, a desconformidade em relação ao mercado, porque é isso que vai justificar até a procedência da ação. Então, a desconformidade em relação ao mercado deverá ser discutida na ação revisional de aluguel. E aí, por que é tão importante a atuação pericial, uma vez que ela é que dará guarida a informações do mercado em relação a esse assunto para permitir a fixação de um aluguel compatível. E aqui as questões são muito interessantes, porque em momentos de forte valorização, nós estamos percebendo na prática uma certa discussão entre o valor que se pleiteia e o valor que se aluga, mas também o valor do que está alugado. Não sei se estou sendo claro. Eu tenho um contrato fixado há 6 anos. Eu tenho contratos que estão sendo foram celebrados há 5 meses, e outros que ainda estão só pedindo. Seja o contrato mais antigo que está vigente, ainda que não tão antigo, seja o que está se pedindo, tem que se tomar muito cuidado com esse método de avaliação, porque ambos representam um o passado e o outro a expectativa, o que significa que nós temos que verificar o que se viabiliza comercialmente em relação a valor de aluguel. Sobretudo lembrando que quando nós falamos de revisional, nós falamos de qualquer locação, seja ela residencial ou não residencial. Qualquer locação permite ação revisional, qualquer natureza de locação permite a ação revisional. Então, sob essa perspectiva, aqui o valor do aluguel é um ponto muito importante e um bom perito, um perito experiente, mas tomo a liberdade até de, também com essa experiência que eu tenho nessa área, mais do que a estrutura de cálculos que são apresentadas em laudos periciais, a meu ver, o grande centro nevrálgico de preocupação não é propriamente aquelas tabelas praticamente prontas, já estabelecidas nos autos, mas, sobretudo, as pesquisas que são a base de cálculo. É nisso onde estão as maiores divergências. Escolhas mal feitas, não adequadas ao tipo de locação, ao tipo de imóvel, geram normalmente problemas na hora da conclusão do valor a ser definido. Claro que quando você opera com valores
menores, com padrão de imóveis, você tem um certo conforto. Mas quando você começa a lidar com imóveis maiores, com imóveis em peculiaridade, com galpões industriais, com setores específicos de shopping center, você começa a lidar com questões regionais, muitas vezes com questões até de local específico. E aí, com isso, base de cálculo é um ponto que me parece que nós ainda precisamos evoluir para dialogar mais com a área do conhecimento da engenharia. Porque nós, do direito, estamos habituados com a legislação, com os requisitos, e muitas vezes sofremos um pouco com isso. Porque a base de cálculo, a meu ver, do que eu discuto muitas vezes com especialistas da área de engenharia, é onde está o centro nevrálgico, a pesquisa. Como está essa pesquisa? Da onde ela vem? Qual é o contrato? É só pedido ou são contratos efetivados? E aí tem esse elemento. Embora eu tenho que dizer, tenho que ser franco, que contratos efetivados têm uma certa dificuldade na hora da pesquisa. Porque você, o que pede, você consegue pesquisar. Mas o que se viabiliza, muitas vezes você não consegue, até porque as partes tendem a não informar isso para outros. Então, é uma dificuldade, não se discute. Mas talvez uma pesquisa mais bem feita, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, ela tenha condições de conseguir isso mediante algumas informações específicas. Claro que guardadas as necessidades de cada tipo de situação. Uma outra questão que surge, embora ela seja facilmente resolvida, é uma pergunta que é a seguinte: a revisional pode ser proposta no curso de uma ação renovatória, que eu já vou tratar daqui a pouco? Por que esse ponto? Porque a renovatória, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tem nela uma revisional, porque o novo contrato tem que estabelecer sobre novas premissas atuais. Porém, esse novo marco é o marco de início do novo prazo contratual. E, infelizmente, a questão da dificuldade, da quantidade de processos, do próprio direito das partes ao contraditório, a interposição de recursos, etc., leva a ações renovatórias durarem mais de 3 anos. Então, muitas vezes, você tem a fixação de um aluguel na renovatória e 3 anos passam e você tem já direito a uma revisional. Eu já tive um caso que eu fui consultado em que existiam 3 renovatórias, nenhuma delas transitada em julgado, e 2 ações revisionais. Eu fui consultado para tentar homogeneizar as sentenças, acórdãos e a questão de se sairia ou não, porque uma das ações teve um despejo, um detalhe bem interessante, e aí como organizar uma terceira que garante um contrato com a segunda que era para garantir, mas disse que não tinha mais direito e acaba tendo a determinação de despejo. E aí como isso no meio de recursos, etc., tentar descobrir esse detalhe. Mas o que chama atenção aqui? A revisional. Mas a revisional não tem nenhum problema. Porque a partir do momento que eu tenho um marco temporal de novo contrato, se não houve acordo, 3 anos depois, nós temos, então, uma revisional. Nada aqui a surpreender. Outra questão que se coloca é: William, tem conexão com a ação renovatória? Em primeiro lugar, na prática, vai ser muito difícil gerar conexão pelo próprio andamento do processo, porque já estaria muito à frente, provavelmente, a renovatória. E segundo, nesse caso, embora, claro, que tenham elementos típicos, mesmo contrato, mesmas partes, não há necessidade de conexão. Por quê? Porque elas conseguem conviver sem conflito. Ok? Claro que uma pode acabar atingindo a outra. Se não há direito à renovatória, vai ser despejado. Mas o direito à revisional não me parece que tenha um vínculo indissociável com a renovatória. Em outras palavras, elas podem conviver, inclusive com distribuição independente, a meu ver. Não há necessidade dessa distribuição por dependência ou até uma conexão sendo alegada. Aqui seriam esses quanto aos requisitos, são os 3 pontos que tratei. Há uma questão da legitimidade para a ação revisional. Eu vou aqui me permitir dividir com todos nessa amplitude que nós temos dos auditórios, da presença pela internet, uma particular angústia minha. Quando eu tive a oportunidade de refletir e escrever um pouco sobre a ação revisional, numa coletânea sobre procedimentos especiais da legislação extravagante, que nós publicamos pela editora Saraiva, e na época, eu vou confessar uma coisa, eu sempre tive a impressão que por que o fiador não é parte na ação revisional de aluguel? A tradição, a jurisprudência, razoavelmente pacífica, podemos dizer, diz que o fiador deve ser cientificado para que sobre ele tenha os efeitos
a ação revisional, ou seja, ele tem o direito de vir ao processo, não como parte, mas como um assistente, para justamente, ele vai ser afetado na sua relação contratual de fiança e, portanto, a partir disso, ele teria esse interesse por cientificação. Mas o que me angustia, e eu estava falando do que eu escrevi, pelo seguinte, eu já na época, quando eu escrevi, já tem alguns anos isso, eu tinha essa impressão, falei, o fiador deveria ser parte nessa situação. Mas li, estudei, e na época não senti conforto para ter essa posição. Até escrevi dizendo que a posição majoritária, e com ela, então, eu mencionava apenas ela, dizendo isso, que o fiador deve ser cientificado, portanto, ele não é nem autor, nem réu da ação revisional de aluguel. Só que, na prática, as questões são muito mais complexas. Muitas vezes, por exemplo, o assistente simples, ele não pode ir contra a vontade do assistido. Ou seja, se eu estou com o locatário e eu sou fiador, e o locatário não quiser recorrer da ação revisional, ele não recorre e diz, não vou recorrer. Se ele disser isso, eu, como fiador, não posso recorrer. Será que é razoável eu ficar vinculado sem poder questionar aquilo perante o Poder Judiciário? Será que eu não tenho direito, já que quando o problema surge, todo mundo só lembra de mim, mas quando é para debater, ninguém quer que eu participe? Será que não deveríamos exigir a presença na ação judicial do fiador? Por quê? E eu estou estudando isso agora. Pelo seguinte, a meu ver, o contrato de fiança é alterado. Se o contrato de fiança é alterado, ele é atingido pela sentença. Muitos diriam, ora, William, mas lembre-se que é atingido pelo efeitos secundários da sentença. Será? Será que ele é tão secundário assim? Será que alterar o valor não é alterar a minha responsabilidade? Isso não é um elemento secundário. Eu reconheço que fiança tem a característica subsidiária, mas hoje, será que é assim? Não me parece. Até porque a maioria dos contratos, inclusive, diz que o fiador ele é solidário, portanto, já muda a natureza essencial da fiança, que normalmente não seria solidária, mas pode, é legal. E também diz principal pagador. Então, eu acho maravilhoso, né? Alguém que é solidário quando a regra não é. Alguém que é principal pagador. Alguém que é polo passivo de execução. Que hoje não há discussão mais que na ação com despejo para falta de pagamento, acumulado com cobrança, ele será polo passivo na cobrança, claro. Não pode ser parte na ação revisional. Então, é só uma reflexão. Eu estou ainda desenvolvendo esse trabalho, mas, a meu ver, me parece que nós precisamos discutir isso com mais preocupação, porque a figura do fiador, ela é o pilar, muitas vezes, ela é o ponto de equilíbrio na relação contratual. Tanto que muitos locadores e locatários dizem que sem o fiador seria inviável a locação. Poxa, você tem uma estrutura tão essencial, uma relação que normalmente é gratuita, e não coloca o fiador nesse objeto de discussão de uma maneira efetiva, então me parece que nós precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto. Como são pontos polêmicos, eu só vou pensar problemas. Aí, uma outra questão. Fiador, sob essa ótica, pode propor ação revisional de aluguel? Me lembrei de uma oportunidade que tive de fazer uma exposição e estava presente o desembargador Antônio Rigolin, estudioso da matéria, já há muitos anos, desde do saudoso 2º Tribunal de Alçada Civil, lidando com essa matéria. E nós apresentei uma posição, ele fez algumas reflexões, então vou colocar aqui o que eu falei. Eu defendi que o fiador pode ajuizar uma ação revisional, e ele revisiona não só o contrato de fiança, como ele pode revisionar a relação locatícia. A meu ver, porque se ele foi colocado como principal pagador, solidário, e a estrutura essencial é aquela que garante o desequilíbrio fora do valor de mercado, gera a ele o direito de reequacionar esse contrato. E, na época, o desembargador Rigolin, com a sua experiência, me disse, não, William, mas é um contrato acessório, nós não podemos interferir na relação primária. Eu, particularmente, entendo que hoje essa primária não está tão primária assim e secundária. Mas, respeitando a posição, e já com aquela veia de advogado, fiz um pedido subsidiário na minha tese. Falei, então, caso não acolhido, faço então um segundo pedido, que se pelo menos se revisione a minha responsabilidade na fiança. Falou, bom, esse parece já mais coerente. Mas eu confesso
coerente naquela construção discutida. Mas esse eu confesso que ainda incomoda, porque uma divergência do aluguel, essa é que pode gerar a impontualidade, que pode gerar a responsabilidade do fiador, porque o locatário não conseguirá pagar e isso vai gerar uma bola de neve. Então, mesmo que eu tenha revisionado o meu contrato de fiança, a minha fiança revisionada me limita a responsabilidade, mas mensal, ou seja, era 10, eu fico com uma responsabilidade de 7, mas eu continuo com a responsabilidade. Como 10 é que provoca a impontualidade, isso me estoura e desequilibra a minha relação contratual. Eu acho que o fiador tem direito a uma relação primária equânime, equacionada ao mercado. Ou então você que tira esse fiador, porque se ele é para ser tão excluído dessa discussão, então ele que saia. E a gente sabe que enquanto o contrato está vigente, aliás, em boa hora, a legislação mudou, ainda bem, desse ponto, um pequeno equívoco, temos que reconhecer de tantos pontos positivos, mas que um pequeno equívoco do STJ nesse ponto, estou falando daquela questão do prazo indeterminado e dos fiadores, que não falavam nada e quando cobrados também diriam, eu estou fora. Como? Você está fora? Você não comunicou, você não se desligou? Enfim, mas isso hoje, principalmente aqui em São Paulo, há uma forte tendência a reconhecer que a fiança que não foi denunciada, sobretudo a prazo indeterminado, então ela permanece até a entrega das chaves, essa posição que vem prevalecendo agora, sobretudo com a mudança da legislação do inquilinato. Então, voltando então ao assunto, me parece que nós temos duas possibilidades. O fiador pedir a revisão e, caso não acolhida, pelo menos pedir a revisão do seu contrato. Só que isso poderia gerar uma situação, inclusive, de certa maneira, crítica. Por quê? Porque a partir do momento que ele mostra que a fiança dele é um valor menor que o valor de mercado, isso mostra que ele está numa situação de insegurança na fiança. E até que ponto isso não seria um desequilíbrio a justificar até a sua saída por excessiva onerosidade? Ou seja, ele está na iminência de sempre estar respondendo por um problema que pode ser gerado pela impontualidade. Enfim, não quero forçar uma tese, mas me parece que é um ponto que nós devemos refletir mais a respeito desse assunto. Queremos tanto fiador, lembremos dele também nas horas de angústia. Outro ponto que merece uma menção rápida é com relação ao aluguel provisório. O aluguel provisório sofreu uma modificação muito interessante, mas muito interessante não no sentido positivo, interessante no sentido de discussão, que tem que ser tomado muito cuidado com isso, que foi o artigo 68, inciso 2, da Lei 8.245. O que aconteceu com essa reforma que houve da Lei do Inquilinato? Que teve muitos pontos positivos, diga-se de passagem. Esse talvez seja um dos únicos que realmente são muito complicados. Foi dito nesse dispositivo: inciso 2, sobre o aluguel provisório. Aquela tradicional situação que já se fazia referência antes da reforma, do aluguel só poder ir até 80% do valor de mercado, do valor pretendido. Até aí, nenhuma novidade, 80% do pretendido era uma discussão que se tinha, porque o locador, na época da inflação, a lei veio em 91, é óbvio que era quase sempre o locador que pedia. Então, se ele pedia, ele tinha um aluguel de 1.000, pedia 10.000, o máximo que o juiz poderia fixar seria R$8.000. A ideia do legislador é apenas, embora podemos até discutir um pouco esse assunto, porque não permite ao juiz um reequacionamento absoluto quando ele for viável, mas era tirar uma cota que normalmente é de exagero. Ou seja, a parte pretende, muitas vezes até por ansiedade, mais do que aquilo que é razoável. Então, para um aluguel provisório, 80% entendeu o legislador que era uma boa meta. É uma meta discutível, porque, na verdade, o autor, apenas forçando um pouco mais, ele consegue fazer a mesma coisa, exagerando um pouco no seu pedido. Mas, enfim, é o que a lei estabeleceu. E tinha um problema já na época, que era o locatário. Porque quando o locatário ajuiza a ação revisional, se ele, por exemplo, tem um aluguel de 10 e seria 1.000, só para criar uma distância bem grande, se ele pedisse aluguel provisório 80% do aluguel pretendido, vai ser o quê? R$800? Quer dizer, menos do que chegaria a ação. Não faz sentido.
Então, já na época, eu defendia que o que deve se verificar é que existe, pelo legislador, um índice de exagero, de 20% aproximadamente. E esse índice de exagero deve ser reportado também para o locatário. Em outras palavras, se você está 10 mil, defende 1.000, apresenta os requisitos, mostrando por avaliação preliminar ou por corretor, etc. Esses 1.000, que é o limite mínimo, o juiz majora em 20% e nós encontramos aí um aluguel, por exemplo, de R$ 1.200 como piso para a fixação. E isso a jurisprudência vinha bem, não havia grande problema. Uns mudam o cálculo um pouquinho, etc., mas a maioria ficava nessa linha. Muito bem. Veio o legislador com ótimas reformas, mas tinha que colocar a mão num ponto que estava pacificado na jurisprudência. E mal. Vamos ver o que o legislador fez. Ele pegou o inciso 2, letra B, e colocou o seguinte, A e B, vai, inciso 2, do 68. Colocou que para o locador é 80% do pedido. Nenhuma novidade, perfeito, ótimo. Agora, para o locatário, escreve o seguinte. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Eu costumo brincar que deve ter sido algum locador que propôs essa modificação. Pelo seguinte, quando você é locador, a ideia é majorar. Então você faz 80%, ok. Não poderia ser 80% por todos os problemas que eu já discuti. Mas ao falar 80% para criar o aparente equilíbrio, gerou uma desigualdade gigantesca. Porque para o locatário, o limite dele é o que está. E para o locador é o que ele pretende. Em outras palavras, o locador na petição inicial manipula o seu limite. Porque se ele quer 8 e pede 10, ele pode até conseguir 8, que é o que ele na verdade sabe que é. Basta ele pedir, claro, com os riscos da provável sucumbência nessa parte. Mas enfim, é isso. Já o locatário, se tem um aluguel de 10 e seria 1.000, ele poderia almejar no máximo 8.000 e não 1.200, como eu falei. Vejam que a situação é absolutamente gritante. Então, a meu ver, aqui nós temos uma inconstitucionalidade por violação do princípio da igualdade, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Aqui, esse dispositivo deve ser reequacionado, reequilibrado. Claro que nós não vamos excluir o direito do locatário ao aluguel provisório, mas enquadrando no mesmo padrão. E aí já surge uma pergunta, que é, mas qual é o padrão de igualdade? O padrão do aluguel que está ou o padrão do aluguel que se pretende? Porque aí você escolhe um e para os dois vale o mesmo. A meu ver, não tem resposta mais fácil. É o que se pretende. Por quê? Porque numa revisional, a tese é que há uma desconformidade. O contrato está desequilibrado. Ora, se eu pego como limite o que normalmente é o desequilíbrio, eu desestruturo e amarro o magistrado numa situação absurda de olhar uma situação de alto desequilíbrio e não poder fazer nada. Isso não faz o menor sentido. A meu ver, quem defender isso já tem uma outra inconstitucionalidade de plano, que é a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, inciso 35 do artigo 5º. Portanto, esse desequilíbrio tem que ser pautado pelo que se pretende e não pelo que está no contrato. Então, seria esse ponto que merece um maior cuidado da nossa parte para que isso possa ser corrigido. É inconstitucional e deve se defender, e por controle difuso, todo magistrado poderá reconhecer isso e já fixar o aluguel provisório com base na pretensão do locatário também, e não com base no que está estabelecido nesse dispositivo. Apenas haverá a necessidade de uma fundamentação mais específica a respeito desse assunto. Já que eu critiquei, agora vamos falar de um ponto positivo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse dispositivo, dividi aqui com todos. Quando eu tive a oportunidade de escrever sobre tutela antecipada no âmbito recursal, porque tem alguns pontos na prática que me angustiam, então eu acabo me incomodando e tentando discutir. Sempre me incomodou aquela questão de liminar inaudita altera parte, antes da citação do réu, em que o réu citado ele é obrigado a, primeiro, já se preocupar com contestação, óbvio, mas ao mesmo tempo obrigado a agravar, quando tem, por exemplo, um aluguel provisório fixado. Me parecia inconstitucional isso. Na época, lá, nos idos, já me entregando, de 1999. Por quê? Porque em 99, quando eu escrevi e eu critiquei isso, teve uma passagem engraçada. Eu colocava essa tese e dizia que o réu
quando a liminar inaudita altera a parte, ele não teve direito de ser ouvido pelo magistrado. Portanto, ele tem direito a um contraditório atrasado, que é o chamado contraditório diferido. Ora, que direito é esse que ele tem, que ele não pode levar ao magistrado de primeira instância a sua tese, e o magistrado, mantendo ou alterando, aí dele caberia o agravo dessa decisão. O prazo para agravo contaria desta, e não daquele momento da citação. Mas eu, como advogado e neurótico com isso, falei, puxa, se eu escrevo isso, depois se torna um livro, na época da dissertação de mestrado, algum advogado pode perder o prazo. E eu coloquei em letras maiúsculas. Quem atua, cuidado com isso. Eu me lembro até na banca, com a experiência, o professor Nelson Neri Júnior falou assim, William, pode tirar essas letras maiúsculas aqui, porque é uma tese defensável, boa. Você não precisa ficar tão preocupado com esse ponto. Eu falei, não, mas é que eu estou preocupado de induzir alguém e haver uma interpretação de que ele perdeu o prazo. Mas eu defendo isso. Ou seja, quem não teve a condição ainda de ser ouvido pelo magistrado para observar o princípio da bilateralidade da audiência, ele tem o direito a essa manifestação. E o magistrado deve verificar isso. Não como um fenômeno de manutenção da sua decisão anterior, porque ele errou ou não. Ele não errou, porque não há erro. Primeiro que o erro é absolutamente natural. O problema é não corrigi-lo e não errar. Agora, no caso do réu, nem há erro, porque o réu não foi ouvido. Então agora, quando ele é ouvido, você faz a adaptação ao uso do contraditório. Sempre defendi isso, até achando que nós reduziríamos os recursos iniciais no momento mais traumático da ação, que é aquele momento de tem a liminar, quem atinge, etc. E o magistrado de primeira instância, com esse contato direto, poderia ser muito enriquecedor. Defendi isso, inclusive, e recebi um questionamento dizendo assim, mas o agravo de instrumento, o réu interpõe, o juiz tem a possibilidade do juízo de retratação. Aí eu disse, sim, mas retratar é tratar novamente. E não tratar pela primeira vez. Logo, quem faz o agravo e o magistrado pudesse analisar, ele estaria não se retratando, ele estaria tratando pela primeira vez à luz do que o réu defende. Portanto, me parecia muito ruim isso. Bom, mas isso ficou esquecido ao longo do tempo, porque, obviamente, nós temos a praxe brasileira. E agora, nitidamente inspirado em algumas posições aqui do Tribunal de São Paulo, que tinham essa interpretação também, fizeram o seguinte, alteraram o dispositivo e fizeram uma coisa muito interessante. Artigo 68, inciso 5. O réu poderá discutir o aluguel fixado provisoriamente, mediante pedido ao magistrado de primeira instância, lembrando que antes da contestação, porque a contestação normalmente é entregue em audiência, já que é rito sumário, e esta questão, esse pedido, interrompe o prazo para outros recursos. Isso é extraordinário. Portanto, o réu, se fizer o pedido ao magistrado, o prazo para ele agravar estará interrompido. Então o magistrado poderá ver, da posição dele de manter a anterior, ou alterar, mas não tudo, o réu poderá agravar dessa decisão. Só chamo a atenção para duas questões. Primeiro, isso é para o réu, não para o autor. O autor já deverá ter agravado, porque ele já está presente na ação. Segundo, só vale interromper o prazo que está em curso. Então, por exemplo, se a pessoa tem 10 dias para agravar e vai fazer a manifestação para o juiz, que a audiência vai demorar 1 mês e meio, ela vai fazer no 25º dia o pedido, ela não consegue interromper o prazo, porque aí você teria o curso. Então, pela lógica aqui apresentada, pela legislação, tem que se tomar cuidado com isso, porque você tem que fazer antes do 11º dia, ou seja, até o 10º, que aí com a interrupção, tudo bem, você está tranquilo. Mas antes disso, não. Então, ponto muito positivo para a legislação, permite ao magistrado uma reflexão sobre o assunto, sobre a ótica do réu, e isso é muito positivo. Então, ponto para a legislação. Eu já tenho que ir terminando a ação revisional, que senão eu não consigo falar da renovatória. Mas deixa eu pelo menos só situar aqui 2 pontos mais polêmicos da legislação. Lembrando que o aluguel provisório, quando fixado, ele é fixado a partir da citação. Isso está expresso na lei. Eu confesso a vocês que, em alguns casos, vejo nisso uma situação muito triste. Muito triste por quê? O réu, que dificulta a citação, o judiciário, que com volume imenso de processos, entre autuação e expedição do mandado, e viabilização, lembrando que muitos são por carta, e os problemas poderão vir muito tempo depois, e assim por diante, nós vamos ter uma grande injustiça com quem está ajuizando a ação.
Se você tiver uma desconformidade com o mercado, muitas vezes o magistrado, em 2 dias, já fixa o aluguel provisório novo, reequilibrando as coisas, e esse reequilíbrio vai sofrer uma questão. Por quê? Porque muitos dizem que esse novo aluguel só valerá a partir da citação, já que a revisional só pode ir da citação em diante. Portanto, o provisório também só iria da citação em diante. Isso, em casos mais dramáticos, representa uma exclusão da apreciação do Poder Judiciário de lesão à ameaça a direito. Porque o ato citatório, ele demora a prestação, muitas vezes a questão não é da prestação jurisdicional, mas da execução dessa prestação jurisdicional, de observância dessa determinação de citação. Então, a parte não pode responder pela morosidade da estrutura, pelo volume de processos. E como nós ficamos com isso? Então, a meu ver, é possível sim, desde que o autor não abuse disso, para ficar protelando, não citando, etc., porque esse foi o objetivo da lei, impedir que o autor não fosse uma pessoa interessada, mas desde que isso não aconteça, e nós temos parâmetros para isso, dados pelo próprio 219, que determina o primeiro ato em 30 dias, a prorrogação posterior, já nos serve de norte para dizer, olha, se você cumprir aquilo que está estabelecido no 219, que é para a questão de retroação da prescrição, etc., você também terá o direito à revisional. Por quê? Porque nós precisamos modificar um pouco esse cenário, porque às vezes nós repetimos tudo que os outros falaram e nós ficamos nessa. Eu não estou criticando aqueles doutrinadores tradicionais, respeitabilíssimos, que antes escreviam sobre o assunto. Mas nós, hoje, respondemos as perguntas do nosso momento histórico, e não do momento histórico desses grandes doutrinadores. E só para homenageá-los, não dizer que isso é uma crítica, tem um pensador Chesterton que diz o seguinte, que nós só conseguimos enxergar mais longe porque conseguimos subir nos ombros dos gigantes que vieram antes. Mas nós não podemos enxergar o mesmo que eles, porque nós já estamos nos ombros deles, então temos que andar para frente. E isso me parece que é um ponto muito injusto. E aí nós temos um mote. A razoável duração dos processos, estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Porque, será que é razoável eu pagar a conta pela demora, desde que eu não seja culpado, evidentemente? Volto a dizer, isso é um ponto muito importante. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não ter exploração por autor também. Porque às vezes a gente quer reequilibrar as coisas e dar na mão do outro para ele passear. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, esse é um ponto que eu gostaria de dividir essa reflexão. Para fechar, já que não dá mais tempo para falarmos de tudo que envolve ação revisional, mas acho que os pontos principais a gente pode aqui colocar, a questão da tutela antecipada, isso aqui já é um ponto para eu puxar para o meu texto, meu trabalho sobre tutela antecipada no âmbito recursal. O que acontece com o despejo ou a ação revisional? Uma vez prolatada a sentença tem aplicação imediata. Em que sentido? O novo aluguel fixado na sentença, com ou sem aluguel provisório, vale a partir do momento da publicação da sentença. Então, a partir do momento que essa sentença está divulgada, está valendo o novo valor locativo. Mesmo que caiba recurso, que vale lembrar, só no efeito devolutivo. Porém, a lei do inquilinato, por cautela, determina que as diferenças, ou seja, entre aquilo que foi cobrado e aquilo que foi fixado, finalmente, essas diferenças só são cobráveis após o trânsito em julgado. Até aí tudo bem. E eu me pergunto, e quando ficar evidenciado uma apelação, um recurso especial ou um recurso extraordinário, meramente protelatório, será que não é caso para o autor ter o direito a pedir antecipação da tutela? Vejam, agora não mais aluguel provisório, que também é uma forma de tutela, mas uma antecipação de tutela com base no manifesto intuito protelatório do réu, com base no 273, inciso 2 do Código de Processo Civil, tutela antecipada por abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório? A meu ver, parece que sim. Então, é mais um item que nós podemos trazer nesses ingredientes novos a serem discutidos na ação revisional. Claro que com as cautelas devidas, com o contraditório, mas muitas vezes isso me parece justo, porque há ações que podem durar anos e essas diferenças serem extremamente representativas, pode ser para locador ou para locatário, e isso, deixar o trânsito em julgado, pode significar uma situação muito complicada e injusta, e o 273 estaria, talvez, para uma hipótese como essa. Fechando esses pontos, só uma última reflexão, que só às vezes a prática é que nos coloca isso, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes não, muitas vezes nós não conseguimos pensar em tudo, e não
temos como, então nós tentamos escrever, mas sempre a prática nos dá novas ideias, novos problemas. E um caso muito interessante, e que eu gostaria de dividir com todos, é o seguinte: fala-se da ação revisional a cada 3 anos. A ação revisional, se dizia antigamente que ela era um exemplo típico da cláusula, aquela rebus sic stantibus, que era que as coisas ficam enquanto não tem uma grande alteração, e, portanto, basearia na teoria da imprevisão. Acontece que a ação revisional da lei do inquilinato não tem nada de imprevisão. Que imprevisão é essa que você já sabe que a cada 3 anos você revisiona? Então, ela é um momento de reequilíbrio do contrato, ponto. Ela não precisa da teoria. Não, será que você não sabia que é alterada, que é 3 anos? Não interessa, é 3 anos dado o objetivo, ponto final. Com essa diferença, o que a gente conquista? Hipóteses em que há uma mudança de mercado gigantesca, excessivamente onerosa, uma desapropriação, uma situação de uma avenida, como nós já tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, da Juscelino, é o exemplo que eu estou trazendo, da Juscelino Kubitschek, fechada por um período de tempo gigantesco. Muitos diziam, entrega o imóvel. Sim, isso é muito cômodo. Depois que você fez um grau de investimento, etc., você vai aguentar aquele período e depois você retoma com uma nova avenida. Mas você não quer perder aquele contrato? Será que é justo também, durante aquele tempo, você sozinho pagar aquela conta, daquele sem movimento, sem clientela, etc.? Então, a meu ver, existem hipóteses em que é possível a ação revisional, não da Lei 8.245, mas a ação revisional com base na excessiva onerosidade e o direito ao reequilíbrio, pela teoria da imprevisão, do Código Civil, e não da Lei do Inquilinato. E eu digo isso também porque muitas vezes eu sinto que, como a Lei do Inquilinato ela é uma lei muito prática, muito boa, diga-se de passagem, ela é uma lei inteligente e muito utilizada no dia a dia, nós sabemos disso, por advogados, magistrados e pelo comércio em geral, nós tendemos a ser muito focados, ou seja, está na lei? Pode. Não está na lei? Não pode. Está na lei? Pode. Não está na lei? Não pode. É isso que nós colocamos. E muitas vezes nós não conseguimos ver que o Código Civil continua vigente, que outras coisas... Então, o dia a dia, às vezes, não coloca no automático, despeja assim, e às vezes nós precisamos, em alguns momentos, naqueles casos que saem da rota, olhar com um pouco de diferença em relação ao caso. Então, essa seria uma sugestão, porque senão, eu diria, não cabe revisional, porque é só a cada 3 anos. E você mantém um desequilíbrio que não foi uma expectativa das partes no momento da celebração. Então, seria só a última revisão. Bom, sobre a ação renovatória. A ação renovatória, eu vou me permitir rapidamente contar um pouquinho da história da ação renovatória, que é muito interessante. A ação renovatória, ela surge no Brasil, na verdade não só a ação, mas o direito à renovatória, ela surgiu no século passado por um decreto chamado, na época de Lei de Luvas, que era o decreto 24.150, na década de 30, editado por Getúlio Vargas. O interessante é que é um decreto 24.150 e era chamado de Lei de Luvas. Não era nem lei, era decreto, e proibia as luvas. E o nome é Lei de Luvas. Então é uma contradição, a nomenclatura é uma contradição da própria essência do que foi regulado. Mas essa lei veio, por quê? Ela veio para quebrar uma situação muito delicada que existia, que era inicialmente, do comerciante, que alugava um imóvel, colocava toda a sua técnica, seu cuidado, a preparação de estande, que o nome não era nem esse na época, as vitrines, e com isso criava uma clientela. Essa clientela se agregava à questão local de uma maneira muito direta. E com isso, aquele local passava a ser determinante para aquele comerciante também. E com isso, o que acontecia? Muitas vezes, o contrato terminava e o locatário recebia uma notificação para a saída do imóvel. Porque, prazo determinado, o locador tem o direito a pedir imóvel. No entanto, o que havia por trás disso muitas vezes? Um outro interessado, muitas vezes do mesma área daquele que estava lá atuando, que pagava uma quantia, muitas vezes altamente substancial, para ficar naquele imóvel para o locador. E com isso, o que se percebeu na época? A propriedade era bem material, mas o comércio, aquilo que foi desenvolvido, aquela ligação, por exemplo, de roupas para mulheres numa determinada loja, ela não tinha um reconhecimento, porque era um direito imaterial, que depois foi sendo denominado de fundo
de comércio. E aí, com isso, esse fundo de comércio acabava sendo o quê? Comprado pelo novo pretendente à locação e entregue todo o dinheiro para o locador e não para aquele que desempenhava, que era o locatário, que queria ficar no imóvel. E isso foi gerado a tal ponto que os valores que eram pagos eram altíssimos. Por quê? Se você tem alguém que investiu R$500 mil e gastaria R$1 milhão se um outro fosse comprar toda aquela técnica, todo aquele know-how e aquele fundo de comércio, os R$1 milhão virava de oferta para o locador por 700, 600 mil e, no final, o locatário ficava sem direito a nada, nem ao contrato. Então, por isso, resolveram criar, mediante requisitos, 5 anos, etc., que eu já vou falar, então, para garantir, em algumas hipóteses, a locação comercial um direito à renovatória. Que foi uma conquista, diga-se de passagem, muito traumática, porque ela quebra com uma premissa essencial do direito de propriedade, que era usar, gozar e dispor. E, a partir disso, você cria uma nova realidade que dependia de um grande reequilíbrio, que algumas vezes até sofre gritantemente, nós vamos precisar discutir. Mas é um direito, e hoje está estabelecido na Lei 8.245, que veio por praticamente consolidar tudo que a legislação anterior falava. Aliás, é uma lei que deu tão certo que da década de 30 durou até 1991, praticamente sem alteração nenhuma, mas a jurisprudência até então colocada. E aí, chegamos então na ação renovatória. Essa ação renovatória, que é o direito a renovar, ela já passa por um primeiro ponto. O que é objeto de uma renovatória? Primeiro, prazo contratual. Evidente, porque é isso que o locatário almeja de uma forma muito intensa. Por quê? Porque o prazo contratual é isso que vai garantir a ele mais um período de tempo. Algumas polêmicas já vamos falar já. Aluguel vai ser alterado, claro, desde que o mercado esteja em desconformidade, já tinha até comentado sobre isso. Periodicidade, com aquela ressalva de que o anual já está estabelecido. E o índice de reajuste. Esse também é um outro objeto da renovatória. E, por fim, condições da alocação. E aqui eu queria chamar a atenção. Pelo seguinte, é comum se dizer que o que vai alterar é aluguel, índice de reajuste é possível, e o prazo contratual. Ponto. Respeitosamente discordo dessa posição. Isso é a regra. Na maioria dos casos, sem qualquer exceção, é isso que vai ser observado. Mas, se você impõe às partes uma nova relação contratual, nós temos aqui as famosas sentenças determinativas, aquelas que visam regular o futuro. E quando você regula o futuro, no caso uma renovatória, você projeta um novo prazo contratual, se você pegar as condições negociadas, inicialmente pelas partes, alterar valor, periodicidade de reajuste, e mais apenas um prazo contratual, você pode provocar um alto desequilíbrio se não for cuidadosamente fixado. Não só o valor do aluguel, como as novas condições. Por quê? Porque a partir do momento que as partes estão colocadas no novo prazo, isso é uma nova realidade que vai ter validade por um período de tempo longo e você pode ter situações que estejam presentes que vão ter que ser tratadas. Como? Situação de idade do imóvel, a depreciação e a necessidade de reforma. Situações em que foram envolvidas as partes por conta de uma questão mercadológica, por conta da região. Isso não é só por questão do aluguel. Eu digo isso por questão da manutenção do imóvel e para outras situações que cada caso concreto vai estipular. Sobretudo em outras relações, como locações e shopping center. Essas, inclusive, ainda mais afetas a esse tipo de regulamentação. O que eu quero só dizer é, renovar o contrato não é apenas dar novo prazo e estabelecer novo aluguel. Pode ser também discutir as bases e condições desse contrato. Aquelas cláusulas que foram estabelecidas e o mercado poderia, por exemplo, trazer uma nova realidade e, portanto, isso também deve ser adaptado às condições da locação para um novo prazo contratual. Já de plano, um ponto que é muito prático e importante é quem pode pedir ajuizar a ação renovatória e quem, portanto, tem o direito à renovação. Antigamente falava-se que era locação comercial. Continua sendo assim, mas não é só a locação comercial. Hoje, a lei expressamente, antes já tinha uma polêmica, hoje a lei expressa, diz comercial, locação industrial, fortíssima, diga-se de passagem,
Talvez na capital não tenhamos tanto mais em relação a isso, mas no interior é enorme a situação industrial. Hoje nós criamos polos industriais, por exemplo, quando uma indústria automotiva se coloca numa região, os fornecedores dessa indústria automotiva têm contratos de fornecimento com cláusula de raio. O que é isso? Você é obrigado a estar no máximo X quilômetros da sede da empresa. Por quê? Porque hoje a indústria automotiva não tem mais ela não tem mais o depósito de peças, etc. Então o depósito dela é o próprio fabricante. Então, se aquele fabricante perde uma locação num determinado local, e, portanto, isso normalmente cria uma evolução muito grande na região, ele sai daquele local, ele passa a não ter mais como viável o contrato dele. Ou seja, ele pode perder, inclusive, o fornecimento de peças para aquela indústria automotiva. Então, isso é só um exemplo do que pode significar. Além de questões logísticas, de contratos, porque hoje os contratos estão muito amarrados, e isso você acaba gerando uma alta consequência. Então, locação industrial hoje está prevista expressamente. Não precisa nem justificar. Está na lei, é industrial, fixou. O importante é o contrato ter, de alguma maneira, indicado esse caminho, que é industrial. Ou a prática mostrar isso mediante prova. Shopping center, o que foi uma longa discussão prática antes da legislação, porque o estruturador do shopping defendia que ele é que fazia aquele projeto, e o projeto de shopping, na verdade, agregava lojas, mas lojas num sentido, num posicionamento, numa situação de mercado, verificando o público-alvo, loja âncora, em si. A estrutura era tão importante que, na verdade, se defendia que o lojista não tinha direito à renovatória. Isso acabou. Há hoje o direito à renovatória pelo lojista, com algumas peculiaridades, mas há esse direito, que, diga-se de passagem, ele também faz parte daquele mix e, portanto, ele também tem direito à renovatória, e hoje, numa polêmica, está previsto no artigo 52. E aí eu queria destacar mais uma interessantíssima, que são as sociedades civis com fim lucrativo. Isso está previsto no parágrafo 4º do artigo 51. O que é o problema aqui? Primeiro, que não existem mais, sob a nova legislação, sociedade civil. Nós temos hoje as sociedades empresárias e as sociedades simples. Mas a natureza da sociedade civil tem que ser mantida para o direito à renovatória. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou comércio, eu não tenho um comércio, eu não tenho uma indústria, mas eu tenho uma atividade que até a época antes do Código Civil era uma sociedade civil, é uma atividade de prestação de serviços e assim por diante. Portanto, essas atividades com fins lucrativos e estruturadas de forma regulamentada, como diz a lei, poderão ter direito à renovatória. Então, continua com esse direito. Exemplo, escritórios de advocacia. É um exemplo que é possível. Prestadores de serviço de outras áreas podem também ter. Então, você tem alguém que presta serviços na área de ajuste de roupas, numa área de fornecimento de produtos ou de uma estrutura de prestação de serviço específica, estão garantidos também. Muito bem. Até aí, não há novidade. E, de novo, a prática sempre nos colocando, dizendo que conhecimento é justamente porque a gente nunca pode alcançar de forma absoluta, porque ele tem sempre uma coisa nova. Seguinte questão. Vem para mim uma consulta de um caso de uma empresa que era uma organização não governamental. E a organização não governamental, ela tinha uma atividade de prestação de serviços para estudantes. E com esse serviço para estudantes, ela estava localizada dentro de uma unidade universitária. E ela tinha um contrato de mais de 5 anos. E ela tinha ali aqueles elementos preliminares de uma ação renovatória. Só que ela, por não ter fim lucrativo, não tinha direito à renovatória. E falando que isso parecia uma contradição. Eu defendi que quando a lei fala fim lucrativo, lucro não é apenas o dado financeiro. Por quê? Porque quando você tem uma empresa que não tem atividade fim, o lucro é um lucro revertido, desde que demonstrado, para a sociedade, uma vez que a organização que não tem o fim lucrativo, no sentido financeiro, é porque esse resultado é revertido por atividades específicas para a sociedade. E me parecia uma contradição a ação renovatória garantir a alguém que tem fim lucrativo
a manutenção de um contrato e aquele que tem fim lucrativo revertido para a sociedade não ter porque ele não é financeiro. E com base nisso tentar defender o cabimento da ação renovatória, sobretudo porque havia necessidade. Porque se você não estivesse dentro daquela universidade, você não conseguiria ter uma comunicação tão automática com os estudantes, como estava naquele caso concreto. Só não deu para ver a ação ajuizada porque a notificação fez exatamente a defesa dessa tese e aí no final acabou sendo viabilizado um acordo e evitou a necessidade de uma ação judicial, até pelo impacto político talvez que a questão geraria. Mas repensar um pouco a questão do fim lucrativo aqui também, para um fim que, desde que demonstrado, evidentemente, revertimento para a sociedade, estaria aí até a função social do contrato sendo respeitada. Eu estou atento aqui ao meu tempo. Eu tenho quantos minutos? Uns 5? Tenho? Então tá bom. Eu sei aqui que eu estou tentando controlar o meu horário aqui. A ação renovatória, ela tem requisitos muito específicos para a petição inicial e para os próprios requisitos que devem ser cumpridos para a apresentação e demonstração do direito à renovatória. Vamos a eles. Além de ser uma das locações tratadas, nós temos, primeiro, contrato escrito e prazo determinado. Contrato escrito e prazo determinado. Ora, se o contrato é escrito e prazo determinado, se a locação for verbal, não cabe ação renovatória. Diferente da revisional. Revisional, locação verbal, cabe revisional, mas não cabe ação renovatória, uma vez que o direito a renovar depende expressamente de contrato escrito. Aliás, a legislação anterior não fazia referência a isso, expressamente, tão claro, e aí hoje isso está pacificado. Uma questão prática que eu já vi é existir contrato escrito, mas o locatário não ter esse contrato. Essa é uma situação mais desesperadora. Para isso, nós temos que nos socorrer não do direito locatício, mas do direito probatório. Por quê? Porque se existe contrato escrito, o que eu preciso é mostrá-lo. Portanto, o que nós teremos aí é a necessidade de, na petição inicial, deduzir um pedido de exibição de documento em poder da parte contrária e, a partir dela, nós conseguirmos, então, a demonstração. Claro que já devem estar pensando, puxa, mas e aí, vai mostrar esse contrato? Mas poderão ter... Porque, deixa eu tentar ser mais claro. Uma coisa é ter contrato escrito, outra coisa é estar com o contrato escrito. Se você demonstrar no pedido de exibição e ele acaba não sendo efetivo, porque a parte contrária diz que não existia contrato escrito, mas você tem provas, e-mails, negociações, referências a um contrato e assim por diante, esse contrato poderá ser tido pelo juiz como existente, mesmo que não for exibido, desde que o conjunto probatório permita dizer que existe contrato escrito, mesmo que ele não esteja sendo juntado pela parte. É muito sutil a diferença, é difícil se provar, não é fácil, mas se demonstrado, não, a meu ver, não há como não se reconhecer isso. Aí poderiam estar dizendo assim, peraí, mas você está se esquecendo daquele detalhe que prova testemunhal só até o décuplo do salário mínimo. Sim, mas acontece que nessa peculiaridade, eu estou defendendo que existem outros elementos documentais, pontos específicos que vão trazer essa demonstração conjuntamente até com uma prova testemunhal. Não estou defendendo que só a prova testemunhal vai dizer, não, eles têm lá que eu vi assinando. Não é exatamente isso. É um contexto, um conjunto de indícios que reunidos vão permitir, pelo livre convencimento motivado, e isso é importantíssimo, do artigo 131 para o magistrado, o reconhecimento do contrato escrito. Isso acontece. Fala, puxa, mas que locatário relapso. Nós temos que ter um pouco de cuidado com os preconceitos. Porque muitas vezes não é questão de relapso. Às vezes, empresas são adquiridas, situações são muito grandes, arquivamentos, e isso às vezes acontece. Não que nós devemos dar guarida a pretensões genéricas e obtusas só para tentar se beneficiar de algo, mas com um contexto probatório apresentado, isso não pode ser afastado. Nesse requisito do contrato escrito e prazo determinado, já surge uma questão interessantíssima que é, no mínimo,
contrato escrito e prazo determinado, diz a lei, prazo ininterrupto de 5 anos. É conhecido que é possível a soma de contratos, a própria lei coloca. Eu posso ter um contrato de 2, outro de 2 e outro de 2. Um de 2, outro de 3. Podem somar, tornam-se pelo menos 5 anos. Até aí, nenhuma novidade. A grande questão é a seguinte. Até 1991, o decreto 24.150 foi lido como soma de contratos que tem um pequeno período entre eles, que a jurisprudência dizia o natural para uma negociação, era entendido como possível a soma desses contratos. Eles eram ligados por uma ponte, que foi denominada teoria da cessio temporis. Ou seja, eu tenho um contrato e outro com 3 meses de negociação. Não está, mas a partir do momento que eu tenho os dois, teve negociação, é razoável, somo e acabou. Só para explicar para aqueles que são mais novos, a história é que é o seguinte, no decreto 24.150 ele dizia que era 5 anos de contrato e ponto. Aí o que começaram a fazer? Contratos de 4 anos e meio, 4 anos e 10 meses. Aí veio a jurisprudência e disse, se ficar evidenciado que você queria fugir da lei, vai ter determinação mesmo nesse sentido. Fala, bom, agora esses 4 anos e meio não está dando mais certo. Então agora vamos fazer contrato de 2, 3, 3, 2. Fala, agora, tudo é jurisprudência. Você queria, na verdade, era obstaculizar a lei. Portanto, 2 com 3 soma. Poxa, agora não dá mais porque soma. Então agora vamos fazer um pouquinho separado. Era sempre uma fuga do direito. E a jurisprudência sempre indo atrás, coibindo esse abuso. Aí veio a nova lei. E esse é um ponto delicado. Porque a lei, com a experiência jurisprudencial, vai e diz prazos ininterruptos. E hoje a grande discussão é, existe ou não ainda a teoria da cessio temporis viabilizada? Bom, para responder isso, eu diria da seguinte maneira. A lei, de fato, fala prazos ininterruptos. Contudo, existe o artigo 51, 55, agora já... Invertir. 45, que diz que são nulas de pleno direito todas as cláusulas tendentes a obstaculizar os objetivos desta lei, especialmente o direito à renovatória. Portanto, a meu ver, se ficar demonstrado que houve apenas uma tentativa de negociação, não foi algo extremamente extenso, e as partes tiveram uma nova relação contratual, me parece que naquele momento, se não ficar evidenciado algo de má fé, tem que haver a soma dos contratos. Por quê? Porque se isso for convenientemente alegado em momento posterior pelo locador, isso significa que ele está utilizando daquilo lá que foi natural, apenas um negócio, para obstaculizar o direito à renovatória. E me parece que pela mens legis desse artigo 45, nós conseguiríamos construir que ali há necessidade da cessio temporis. Até por um fundamento adicional, que é o seguinte: a lei talvez tenha querido evitar uma outra coisa e disse mal. O que ela quis evitar? Imagine uma locação que você tem um restaurante. Por uma pizzaria delivery. E você tem essa pizzaria delivery e está lá 2 anos, não está aguentando, a locação está difícil, não está encontrando motoboy, enfim, você resolve acabar com aquilo. Passa 1 ano, você não consegue fazer nada porque você conhece de pizzaria. E você gosta do ramo de pizzaria delivery. Você olha a placa e o imóvel está com a placa ainda de aluga-se. Você chega para o locador e fala, puxa, passou mais de 1 ano, sempre te paguei em dia, você pode fazer um valor aqui para mim melhor, tal? Ele aluga de novo o imóvel. Isso não vai admitir a cessio temporis. Por quê? Porque você encerrou a relação locatícia e teve uma nova relação locatícia. Eu acho que é isso que a legislação quis acabar, coibir. Você terminou a relação locatícia, você não pode ter uma outra. Agora, uma que você mantém e tem um pequeno período de tempo, desde que demonstrado que é nesse intuito, me parece válida e, portanto, permanece a possibilidade da soma dos contratos. Outro requisito: 3 anos na mesma atividade. Embora possa parecer alguma coisa muito óbvia, hoje a dinâmica do mercado tem gerado situações práticas
incríveis. Há um tempo atrás, era muito comum você ter loja, que era uma loja que vendia material de construção, vendia azulejo. Aí, com o tempo, as lojas ampliaram. E as lojas ampliaram e passaram a ser um shopping center da construção. E para ser shopping center da construção, ele tem que ter um mix de prestação de serviços. E esse mix levou uma nova realidade, porque além desse mix, você tem que trazer empresas de setores próximos que tenham o mesmo objetivo. Então, quem reforma uma casa, compra móveis. Quem compra móveis, compra algumas plantas para ficar mais bonita a casa. E quem compra plantas, reforma e compra móveis, compra TV de plasma. Ou LCD, desculpem. Ou LED. E aí, nós passamos a ter o quê? Que não vem de cimento mais. Ele vem do cimento a tela de LED. E com home theater. E a partir disso, que é esse sonho geral, você fica viável. Aí o que acontece? Você tinha contratos, que eram contratos para shopping center, até alguns contratos diziam shopping center, e você começava a incrementar as atividades. E a pergunta é, você está na mesma atividade ou não? Quando você agrega. A meu ver, desde que justificado isso para a manutenção do mesmo corpo, é viável a manutenção. Ou situações absolutamente inusitadas, como, por exemplo, uma pessoa que alugou o imóvel para um restaurante, para uma cantina italiana. A cantina italiana já não estava dando mais a mesma coisa e não tinha um valor agregado para delivery, porque parece que por algum motivo, talvez porque a massa também não se dê muito bem com o transporte, não estava dando certo, aí vai o comerciante, sem consultar advogado nem nada, vai e substitui para o ramo de restaurante japonês, culinária japonesa, e passa a fazer o delivery de japonesa. Aí quando a juização renovatória, não cabe a renovatória que você mudou, se era uma cantina e passou a ser restaurante japonês. Não, aí vem aquela questão do veja bem, o ramo é o de restaurante e delivery, portanto não mudou. Aqui mudou apenas a técnica, a sutileza do direito também é maravilhoso, né? Mudou apenas a técnica de manipulação do alimento e não o objeto geral daquilo. E aí até provar que houve uma pesquisa com os clientes, e a grande parte dos clientes eram clientes que saíram da cantina, mas foram para o restaurante japonês, enfim, e aí com essa comida um pouco mais saudável, etc. E aí tentar defender que era o mesmo ramo de atividade. Parece que sim, parece que era o mesmo ramo de atividade. Agora, tem outras hipóteses que não é o mesmo ramo de atividade. Tem contratos que colocam assim, contrato de locação não residencial. O locatário vai poder fazer qualquer coisa que seja não residencial. Então, numa dessas, se ele mudar no meio do contrato e ele não tiver 3 anos na mesma atividade, infelizmente, não há direito à renovatória. A lei é claríssima na mesma atividade. Então, isso tem limite justamente para permitir o quê? Aquela ideia que eu fiz do comentário inicial, o contexto histórico. Você precisa de um tempo para criar uma clientela, para agregar a sua construção intelectual, mercadológica, àquele imóvel. E esse agregar a lei considerou de forma abstrata, mas para que ficasse, ter um mínimo de padrão, 3 anos. Portanto, você tem que demonstrar esse padrão de 3 anos, sob pena de não ter o direito à renovatória. Só há uma sutil diferença que pode servir de base. Todo mundo pensa que no momento que você apresenta a petição inicial, você tem que ter todos os requisitos. Isso deve ser visto com muito cuidado. Porque o contrato, a renovatória precisa ser proposta com 1 ano a 6 meses antes do término da locação. Aliás, situações que geram casos muito infelizes. Se você não propuser de 1 ano a 6 meses antes do término do prazo contratual. Porque é um prazo decadencial. Muito bem. Digamos que eu mudei de atividade no meio do contrato de 5 anos, e nessa mudança de atividade, eu fiquei com um contrato com 2 anos e meio de atividade naquele setor. E estou ajuizando a ação porque deu 6 meses. Meus caros, nós temos mais 6 meses de contrato ainda a vigorar. Portanto, o tempo a vigorar tem que compor o período de 3 anos na mesma atividade. Então, o que eu apresento são 2 anos e meio, mas eu ainda tenho mais 6 meses. Eu continuando no imóvel,
até o término do prazo, isso faz cômputo do meu prazo. Aliás, senão não teria ação renovatória, porque você propõe sempre ação renovatória com 4, por exemplo, na média, 4 ou 4 anos e meio de contrato, e você não precisa provar 5, é porque o complemento vale. Então, para a mesma atividade, tem que valer também. Isso pode ser salvador, miraculoso, em alguns casos, por conta dessa mudança. Então, é um ponto que me parece bastante importante. Outro que, esse sim, talvez seja alvo de dos maiores debates em torno da renovatória. O exato cumprimento do contrato. Porque exato é exato. E o contrato que não é cumprido adequadamente poderá ser questionado. A pergunta regra. Locatário que ficou devendo aluguel e purgou a mora na ação de despejo por falta de pagamento, descumpriu o contrato. Esse caso, dá aso ou não a perda, ou melhor, provoca a perda do direito à renovatória? Nesse ponto em específico, me parece que a resposta negativa se impõe. Por quê? Porque o despejo por falta de pagamento purga da mora. Purga, lembra purgatório, que é o local de purificação dos pecados. E a ideia é justamente o quê? Volto àquele comecinho da exposição. Manutenção do contrato com reequilíbrio das fissuras sem aproveitamento por uma das partes. Não é fazer aqui, às vezes, do locador ou do locatário, onde acabo, inclusive, vendo os dois lados na minha atividade. A questão é que, nesse caso em específico, o locatário impontual tem o direito à renovatória. E por quê? Ele tem o direito à purga da mora também. Ele está pagando com ônus. E, portanto, se ele pagou com ônus, pagou com multa, com juros, etc., ele ficará livre nesse caso. Há uma doutrina muito respeitável que dizia já na época que aquele inquilino pontual, que toda hora usa a purga da mora, etc., o locador não é obrigado a ficar com ele. Portanto, isso significaria não exato cumprimento do contrato. Com o que eu sempre concordei, desde que fosse uma situação muito exagerada. Mas qual é a mudança hoje? A legislação do inquilinato mudou. E mais um item da reforma é: hoje o locatário só pode purgar a mora uma vez a cada 24 meses. Que, aliás, isso está gerando um terror no mercado. Por quê? Porque se você deixar de cumprir uma vez, no prazo de 24 seguintes, você não vai poder mais purgar a mora. Ou seja, essa regra, que é uma regra muito forte, mas me parecia necessária, porque antigamente também era brincadeira, né? Poderá fazer, a não ser que tenha pela terceira vez feito isso no prazo de 12 meses. Qual era 3 ações sucessivas de despejo de falta de pagamento num ano possível? Não dava. Então, não acontecia nada. Hoje está muito rigoroso. Então, me parece que quem purgou apenas em 24 é possível. Agora, atenção, aquele locatário que não entrega a correspondência para o locador, que demora para mandar o IPTU, que gera problema com vizinhos, que gera questões específicas, que gera incômodo, notifica o locador toda hora para incomodar sobre diversos assuntos, sem razão ao final demonstrado. Esse é uma situação que demonstra o quê? Não a teoria da manutenção do contrato, mas a teoria da perpetuação de um sofrimento por uma das partes contratantes. De novo, porque é o desespero. A pessoa já fica numa tal dose de neurose que você tem que tomar cuidado para aquilo não servir para uma modificação e a necessidade de uma palestra sobre o âmbito penal, e não mais sobre o âmbito civil. E isso acontece. Então, nós temos que tomar cuidado para que o inquilino relapso, o que incomoda e o que projeta mais um inferno para os próximos 5 anos, o locador tem o direito de questionar o direito à renovatória. Porque exato cumprimento não é para ser o preciso no milímetro. É para ser o justo no equilíbrio da régua toda. Daquele que mostra que é um ser incômodo e que usa da renovatória não só para manter o proveito locatício, mas para impor, inclusive, uma situação de sofrimento. Não por vontade do locador, mas por uma questão até de direito dele, minimamente, ao exercício da propriedade. Então, sob essa perspectiva, me parece que nós podemos questionar esse ponto diretamente em relação ao assunto. Bom, eu já estou concluindo. Vou selecionar aqui só mais 2 pontos, e que me parece que poderão ter perguntas também, e eu não quero tomar mais o tempo de todos aqui,
cansá-lo, já estou há muito tempo, embora para mim está sendo um prazer, eu não quero com isso cansá-los, embora hoje é sexta-feira, né? Tem até música que começa assim, né? E essa semana foi ideal, porque a segunda caiu na quarta, é um negócio fantástico, né? Então, a gente está com um pouquinho mais de furor, eu tomo mais 2 minutos, só para concluir, pelo menos com 2 pontos, então tantos, mas são 2 que eu selecionei aqui, que me parecem muito interessantes e são ainda muito polêmicos, eu até trouxe um julgado a respeito. Um deles, deixa eu selecionar aqui. Uma hipótese que o locador é obrigado, ou melhor, tem o direito a não renovar, é quando tiver melhor proposta de terceiro. A lei é muito cuidadosa, esse terceiro não pode ser na mesma atividade, tem que ser por escrito. E esse terceiro, claro que tem que se verificar condições mínimas. Aquilo não pode ser só uma montagem para impedir o direito à renovatória. E aí acontece o seguinte, polêmicas que começaram a surgir. Digamos que esse terceiro diga que existe um aluguel e um valor de luvas. E as luvas é o que está gerando o problema. Explicando melhor. O aluguel é 10 mil reais. Isso normalmente, claro, locações de maior vulto. Então tem 15 mil reais, uma locação. E o aluguel, o locatário ofertou por 10. O locador chega, tem uma proposta de terceiro de 15 mil, 50% a mais. E tem mais. Ele me paga 400 mil de luvas. O que é muito interessante? Esses 400 mil não poderão significar uma necessidade do locatário para continuar no imóvel, aceitar a proposta do terceiro, porque é um direito do locatário, aceitando a proposta do terceiro, ficar no imóvel. Então, digamos, ele aceita não 10, mas 15 mil, e aí, com isso, ele ficaria no imóvel. Mas teria o problema dos 500 lá de luva. Como luva não pode ser cobrada do inquilino, na primeira vez pode, mas para renovar não pode, disposição expressa do artigo 45, a luva não pode entrar no cômputo do terceiro como melhor proposta. Ok? Agora, é claro, olhando, e eu acho absolutamente legítimo e de boa fé, se as próprias partes ratearem esses 500 mil em aluguel pelo período todo e fixarem isso como aluguel, não dizendo que é luvas, porque aí é uma questão de conteúdo econômico, aí pode gerar um problema para o inquilino. Por quê? Porque aí você fixou aluguel. Então, ao invés de 15, passou a ser 18. Aí o inquilino pode ter um sério problema. Agora, quem colocou como proposta luva não vai poder incluir, porque luva não envolve o direito do locatário estar sem luvas. E aí, com isso, você fica com esse direito. Houve um pronunciamento aqui do nosso tribunal a respeito desse assunto, de 30 de 8 de 2005, já até relativamente longo, apelação sem revisão, 831-663-00/5. Esse caso foi exatamente isso que aconteceu. As luvas não foram consideradas para essa hipótese. É um caso bem interessante. Uma outra questão que envolve o exato cumprimento do contrato, inclusive com demonstração de impostos pagos. O locatário apresentou a petição inicial, não esqueceu de juntar os impostos pagos. E o réu não questionou isso na contestação. A pergunta é, nesse caso, não haverá ou haverá direito à renovatória? A meu ver, se ele disse que cumpriu e pagou todos os impostos, e o réu não questionou o não pagamento dos impostos, isso não será um tema a ser discutido e apreciado pelo julgador. E, portanto, salvo o melhor juízo, não será obstáculo para o direito à renovatória. E mais, se por algum motivo o juiz se sentir inseguro e necessitar, ele pode determinar a exibição dos documentos, mesmo que com a petição inicial não tenham exibidos. A regra e o padrão é que na petição inicial tudo deve ser exibido. Mas algo, uma pequena falha, um mês específico de um imposto, ou alguma coisa que foi cumprida, mas não está lá, me parece que até para a observância do artigo 284 do Código de Processo Civil, que permite o aditamento ou complementação de documentos indispensáveis com a petição inicial, é possível se aplicar valorizando essa hipótese. E para fechar, já que o nosso tempo se foi e eu tenho que cumprir aquela meta estabelecida com a teoria do professor Barbosa Moreira,
já parcialmente descumprida, aí já vai meu receio em relação a isso. A última é um dos temas que eu até tive o prazer de ter sido convidado pelo Tribunal de Justiça, também aqui na sessão de Direito Privado, para debater um pouco esse ponto. E esse foi um dos pontos que mais foram comentados lá no gabinete, no auditório do Direito Privado, na Conde de Sarzedas. E isso eu peguei para mim como um ponto a refletir. Está acontecendo o seguinte: hoje, a ação de despejo por denúncia vazia em locações comerciais, não residenciais, é possível aquela liminar do artigo 59 para obtenção imediata do imóvel. Aliás, vinda em boa hora, diga-se de passagem, porque tinham locatários que permaneceram no imóvel um tempão, provocando não citação, etc. Aí o que aconteceu? Hoje, a renovatória teve uma grande modificação, uma modificação gigantesca, revolucionária, a meu ver, porque tinha um dispositivo antes que dizia que quando o locador pedisse o imóvel, ou obtivesse o despejo do imóvel do inquilino, ele precisava executar aquilo após o trânsito em julgado. Imaginem vocês. Então você ganhava a ação renovatória, obtinha o despejo do locatário, só que ele só saía do imóvel após o trânsito em julgado. Ele estava pleiteando 5 anos, o trânsito vinha depois de 10. Percebem? Aí, o que aconteceu? A reforma agora determinou que cabe a execução provisória da sentença de improcedência da renovatória, desde que haja pedido de despejo. E qual é o caso que está mais acontecendo agora, pelo menos nessa parte de tutela de urgência nos tribunais? Mesmo aqueles que não fizeram pedidos de despejo na ação renovatória, estão com uma ação renovatória em curso, muitas vezes com o inquilino que nem tinha o direito à renovatória, mas propõe para tentar preservar uma situação. E aí o locador vai, denuncia a locação, ou já juiz do despejo, porque terminou o prazo contratual, e pede a liminar do artigo 59. E aí você fica com 2 ações. Uma renovatória, em curso sem julgamento, que teoricamente poderia dar o direito à renovatória, precisa ser visto. E uma outra ação com liminar. E a pergunta é, o que fazem os magistrados com base nisso? Há posições atualmente que vêm defendendo, e a meu ver, com razão, que você deve fazer o quê? Conexão, porque as matérias são conexas, porque uma situação de probabilidade da renovatória é uma situação de impedimento da liminar, mas o inverso também tem que ser verdadeiro, ou seja, a probabilidade de insucesso da renovatória é o direito ao despejo na outra, e, portanto, há uma conexão. Então, o que deve se acontecer é uma conexão entre as 2 ações de despejo com pedido liminar e ação renovatória, e a ação renovatória ter uma apreciação da probabilidade. E sim, é possível conceder antecipação de tutela. Só que, a meu ver, se não houver um pedido de antecipação de tutela na ação renovatória, não há como obstaculizar a liminar na ação de despejo. Tentando ser mais claro, como a ação é uma ação que é constitutiva e ela vem só depois com o reconhecimento do direito à renovatória, não é o mero ajuizamento da ação que me dá o direito de permanecer no imóvel após o prazo contratual. Eu preciso de uma sentença. Como eu estou com o tema subjúdice, essa sentença, para mim, só será eficaz o dia que ela existir, embora ela tenha efeitos retroativos. Porém, o direito de despejo também existe, razão pela qual o que deve ser obtido é uma antecipação de tutela na ação renovatória para se obstaculizar o pedido de despejo. Claro que isso, numa conexão, se resolve porque partirá do mesmo julgador e isso não será um problema. Mas por quê? Porque hoje o que está se discutindo é, peço efeito suspensivo na ação de despejo e o julgador da ação de despejo, se elas não estão conexas, está decidindo aquilo. Só que qual é o grande problema? Até a conexão, o juiz natural para verificação da probabilidade de sucesso da renovatória não é o juiz da ação de despejo, é o juiz da renovatória. Porque é ele que está com o material todo na mão e com a possibilidade e com o dever, inclusive em relação ao juiz natural, de julgar aquilo. Então, eu acredito que, claro, tem situações limite que não vai dar tempo e pode sofrer um grave dano. Então, até se conceder um efeito suspensivo para se permitir até o julgamento e análise de um pedido pelo juiz na renovatória, eu até admito, em tese, para você não levar um perecimento de direito. Mas não pode se transferir para o juiz do despejo, espero estar sendo claro na minha colocação, se enquanto você não definir a conexão, essa questão. Porque senão a probabilidade da renovatória estará sendo aferida porque não é o juiz natural dessa ação renovatória. Então, eu tenho até um precedente
a esse respeito é o agravo de instrumento, tema interessantíssimo, né? 058 1017 55.2010.8.26 e 4 zeros. Haja número. Mas não adianta contar o milagre e não contar o santo, né? Então, eu agradeço muito, peço desculpas aqui pela extensão, o tema, a meu ver, muito apaixonante, e fiquei muito honrado com esse convite, a atenção de todos, e aqui presentes e também pela internet, o meu agradecimento, o meu respeito por essa proposta tão interessante, e para mim é uma honra estar aqui, e eu só posso confessar uma coisa, o meu desejo é ser convidado novamente, se eu merecer. Muito obrigado, até a próxima. Pois bem, todos perceberam que também o professor Barbosa Moreira às vezes comete um equívoco, né? Então nós ficamos aqui por 2 horas e o nosso convidado falou muito bem, com entusiasmo, com conhecimento da matéria e conseguiu aí a atenção de todos. Eu daqui pude perceber isso. Queria, antes de iniciar aí o sorteio, mencionar que esse projeto piloto de, na próxima sexta-feira, reunir funcionários, servidoras e servidores, juízes também, em algumas comarcas no interior do Estado, por ser piloto, é um caráter experimental, está em caráter experimental, conta aí com a colaboração de juízes, diretores dos fóruns, juízes titulares de varas do júri, porque a ideia é disponibilizar o espaço lá no plenário do júri. Há uma comarca, eu não vou nem nominar, onde o interesse é tamanho que eles já, por existir uma agenda de júri na sexta-feira, os funcionários e juízes estão se prontificando a se reunir na Câmara Municipal. Então, é bastante interessante a improvisação e o que mostra o entusiasmo dos nossos servidores, né, em participar do projeto. Então, em uma comarca específica, nós vamos levar ao presidente, a assessoria da presidência, para verificar se, obviamente, existe autorização para isso. Mas, para nós, é bastante gratificante ter essas notícias, ok? Conversei com o Gilson, a ideia aí, ao que parece, é que não haverá o encontro aqui no mês de dezembro, é isso, Gilson? É bem possível isso, em razão de um atropelo de agenda e essa época de ano, enfim. Uso dessa sala para outras atividades e um congestionamento aí de interesse nesse espaço. Mas nós vamos lutar aí para que continue esse espaço aí para aulas magnas a partir de fevereiro do ano que vem. Na próxima sexta-feira, convido a todos de antemão, teremos aqui o professor Roberto Portugal Bacelar, que dirige lá a Escola Nacional da Magistratura, e podemos garantir para vocês que, como foi com o professor William, haverá uma grande participação desse nosso convidado. Ontem nós conseguimos já viabilizar a compra de passagem aérea, ele vem de outro estado, né, do Brasil, para aqui participar com a gente desse projeto aí, que o foco são os nossos servidores. Se tiver alguma... Já tem uma pergunta? Tem uma pergunta, eu já passo, então, ao professor, se o senhor puder ler a pergunta. Ok, a pergunta é... Sr. Carlos Eduardo Negrete faz a seguinte pergunta: qual o problema da relação entre locador e locatário na questão do Cine Belas Artes? Eu não atuei nesse caso, eu não conheço os detalhes. O que eu conheço, acho que é o que todos conhecem da divulgação na imprensa, com relação à interpretação, por conta de que não havia mais o direito, pelo que me pareceu, à renovatória, e com base nisso, a ausência do direito à renovatória levou a questão da denúncia e, portanto, a retirada do inquilino. O que existiam eram propostas de talvez ser ligado ao tombamento e assim por diante, mais para gerar o tombamento do que propriamente manter o Belas Artes enquanto da mesma pessoa que desempenhava o trabalho. Mas isso foi, parece que, afastado inicialmente, e com isso o Belas Artes, infelizmente, no contexto cultural
acabou deixando de existir, mas a propriedade também é importante e, enfim, não foi considerado relevante culturalmente no sentido pelo órgão específico e, a partir daí, me parece que o imóvel foi devolvido. Só me permite a pergunta, só um ponto que não é bem de ação renovatória, mas só para não ficar sem esse detalhe, que eu acho que é bem interessante, que não adianta nada se ter o direito à ação renovatória se não houver cláusula de vigência em caso de alienação e registrada no registro de imóveis. Por quê? Porque se um terceiro adquirir o imóvel, não haverá como o locatário impor o seu direito, por exemplo, a uma renovação e também o direito de preferência, porque o direito de preferência só existirá se estiver registrado no registro de imóveis. Então, nesse caso, muitos contratos até são muito fragilizados, ou são frágeis, por conta desse tipo de questão. Eu não sei se foi o caso aqui envolvido, mas é só para trazer essa menção a esse ponto que também é muito interessante. Aliás, só para um caso que me foi perguntado, muito curioso, porque um locador alugou imóvel por 5 anos para um locatário. Com 2 anos e meio ele teve lá uns problemas na vida e precisou vender o imóvel. Ele, de forma lícita, perfeita, comunicou ao locatário se ele queria comprar por o imóvel, com todos os requisitos legais. O locatário falou que não tinha interesse. Ele pega e vende o imóvel para outro. Esse outro pede o imóvel. A pergunta é, o locador tem que indenizar o locatário por esses prejuízos causados? Porque ele teria um contrato de 5 anos que está sendo rompido pela venda. Agora, a pergunta é muito difícil de ser respondida, porque no primeiro momento você diz que sim, porque o locador teria o dever de cumprir o contrato de 5 com ele. E o que é pior, que poderia gerar até o direito à renovatória. Aí teria um problema ainda mais amplo. Mas, por outro lado, será que não foi também um compartilhar de responsabilidades, uma vez que ele tem o direito de vender e precisava daquilo, e ele deu o direito ao locatário. O locatário também, por problemas, por possibilidade, por não querer, ele não quis comprar. Então ele acaba também gerando a necessidade da venda para o terceiro. Então até que ponto ele também pode questionar isso do locador, se ele também, no momento desse, também não contribui, já que ele tem o direito à preferência. E lembrando, nesse caso não havia cláusula de vigência. Então a pergunta é, se não havia cláusula de vigência, ele sabia que ele estava num regime jurídico que ele poderia ter a venda. A não ser que tivesse a cláusula de vigência, que mesmo sem registro poderia dar problema para o locador. Eu, particularmente, embora dizendo que era polêmico, respondi que não haveria direito à indenização porque não havia cláusula de vigência em caso de alienação. E houve o direito de preferência regularmente observado. E aí, com isso, então, não havia direito à indenização, embora polêmica a questão. Só um detalhe interessante, porque esse envolve todo esse contexto, né? Seria isso. Alguma pergunta da plateia? Pois não? Doutor William, bom dia. Bom Nelson dia. Cabral, da Contadoria de Família. Doutor, eu queria só perguntar a respeito da ação renovatória, ilustrando com um caso que aconteceu na minha família. Tá? O senhor colocou que quem pode solicitar ação renovatória seria comercial, industrial, shopping center e sociedade civil. O que aconteceu? Em relação... Eu tinha uma avó que sofreu um AVC e residia num imóvel alugado. E nesse período que ela teve o AVC, o contrato dela estava vencendo, né? E foi o tratamento com home care, tudo isso daí, não havia condições de ela deixar o imóvel. Caberia, nesse caso, a ação renovatória? Casos como esse mostram por que a justiça não tem máquinas e tem homens, né? Porque é uma situação difícil, não é automática. A resposta, primeiro, renovatória não dá para existir, porque a locação é residencial. Há, a meu ver, uma possibilidade de, no momento da execução, eu acho que tirar o direito à denúncia vazia e o direito à retomada do imóvel não é possível. Mas eu acho que a execução da medida ela deve ser feita nos padrões razoáveis de dignidade e garantia e preservação da vida. Então, a meu ver, o nosso problema não está no direito do locador, que existe, na ausência de renovatória, que também me parece pacífica, mas me parece de tentar um resguardo mínimo da dignidade da pessoa humana. Não levando todo o custo social para o proprietário, que eu sou altamente discordante dessa posição. Eu acho que nós acabamos, em alguns momentos, gerando uma coisa que eu gosto de dizer que é uma
desapropriação enrustida, porque você colocando uma questão social sempre a cargo do proprietário, você está tirando de alguém uma coisa que o Estado deveria estar custeando, porque todos dividem isso pela sociedade, não um só porque ele é proprietário. Que isso às vezes pode acontecer, mas não é isso que eu estou falando. Na hora da execução, por exemplo, consultar um médico, consultar quem está prestando serviço de home care, perguntar se é, fazer um questionamento mesmo por ofício, se é possível, qual é o mínimo de garantia e para onde vai. E se não houver condição para a família, alguma coisa terá que ser resolvida numa unidade pública ou custeada inicialmente pelo locador, para depois ser cobrado do fiador, enfim. Aí nós temos que estudar o caso, mas a dignidade da pessoa humana no momento da execução. Direito existirá do locador, não haverá direito do locatário, mas a dignidade da pessoa humana e a execução da medida tem que ser observada sempre. E aí é esse que vai ser o trabalho e o cuidado do magistrado na hora da verificação das condições mínimas dessa dignidade ser preservada. É o que eu poderia dizer para atender uma necessidade por um lado, mas sem deixar de esquecer também que existe um direito da parte do outro lado. Tudo bem? Alguma? Pois não. Tem uma pergunta. Como fica a renovatória em relação ao imóvel comercial? Como fica em relação ao imóvel comercial arrematado em asta pública? O seu nome e a lotação? Edson. E trabalha onde? Carapicuíba. Carapicuíba. Edson, obrigado pela pergunta. Eu até tinha selecionado aqui acordos nesse sentido também dessa discussão. Infelizmente não dá tempo para a gente tratar tudo, mas é uma ótima pergunta. Por quê? Porque a grande questão não é nem o direito à renovatória, é uma pergunta antes. É saber se a arrematação é aquisição originária ou ela é aquisição derivada. Se ela for aquisição originária, ela exclui a hipótese da manutenção do direito de uma renovação, porque aquilo se liga à propriedade e à relação contratual estabelecida anteriormente. Isso não existirá. Ao passo que a outra questão é ela não é uma aquisição originária e, portanto, como ela é derivada da própria situação de propriedade do executado, que está perdendo o bem, ou de quem está perdendo o bem, então, aí, não sendo uma aquisição originária, tem que observar o contrato. Inclusive, muitas vezes, tem contratos registrados, etc. A jurisprudência diverge a respeito disso. Não há, e sempre sob esse argumento de ser aquisição derivada ou aquisição originária. Me incomoda um pouco a questão de ser aquisição originária, aquisição derivada da propriedade. Porque eu vejo nessa hipótese uma situação em que a alienação se dá com uma transmissão da propriedade ausente à vontade do executado, em nítida execução direta, e que, portanto, não é uma desapropriação, mas existe essa situação específica do desligamento do caso concreto. E a propriedade tem isso. Estou dando um lado da posição. O outro lado diz o contrário. Diz, não, ele tem uma propriedade, mas é uma propriedade com algumas restrições, restrições negociais. E essas restrições negociais têm que ser analisadas também como a própria propriedade. Ou seja, se o imóvel dele caiu a telha, tem um valor menor. O imóvel dele tem um aluguel e tem um contrato registrado, pode ter um valor menor ou um valor maior. E aí, problema na aquisição. Acontece que esse tipo de questionamento isolado, análise isolada, tira uma questão que é muito séria, que é o assunto da viabilidade econômica até da alienação do bem como garantia da execução. Você muitas vezes inviabiliza a alienação com esse tipo de questão. Então, me parece, até onde hoje estou analisando, embora não terminei a minha reflexão a respeito desse assunto, que há uma tendência, a meu ver, para considerar uma aquisição aqui originária e, dessa forma, permitir um ajuizamento, portanto, a alienação despregada das relações contratuais anteriores. Mas isso ainda está sendo objeto de discussão a respeito disso. Eu não tenho uma posição fechada a respeito. Poderia emitir na posse exatamente nesse sentido. O que eu já vi foi um caso diferente, não era de adjudicação ou arrematação, era um caso de desapropriação. Porque tem aquela tese que a desapropriação não pode existir. Tem o direito do locatário que tinha direito a uma renovatória, ele tem direito a uma indenização contra o Estado, mas essa indenização não pode ser na desapropriação para não gerar uma confusão inviabilizando a emissão na posse.
Então, aí o precedente foi o seguinte: houve uma ação indenizatória contra o poder público pelo locatário, que ainda estava no imóvel. Ele pediu uma indenização, mas cumulou com um pedido de permanência no imóvel enquanto não fosse indenizado pela indenização prévia em dinheiro. Maravilhosa. E não foi negada na primeira instância, e no tribunal aqui de São Paulo foi garantido o direito a, só com a indenização prévia e justa. Muito interessante esse caso. Interessantíssimo. E é uma ação autônoma que gera reflexos da desapropriação. E aí, esse caso, a meu ver, modesta, a minha posição é, eu entendi bem apreciado, deu o direito, porque tem que ter indenização prévia em dinheiro. A Constituição é genérica, por que o locatário seria prejudicado? Ele já é podado da desapropriação. Ele tem o direito à ação autônoma. E a partir do momento da ação autônoma. É um outro problema ligado a isso, né? Que você discute a originária, mas que tem esse direito à indenização por parte do locatário. Seria essa a forma que eu vejo a questão. Mas a sua pergunta, é um caso difícil, a jurisprudência não está fechada, e eu também não tenho uma posição definitiva a respeito, embora, por enquanto, tendendo à aquisição originária. Obrigado pela pergunta. Mais alguma participação? Bom, vamos ao sorteio, então, do trabalho do professor. Depois eu mando, como é que eu faço? Não, manda, o sorteado fica com um vale. Ah, ótimo. E na então próxima, o pode, prazo é de uma semana. Tá certo, depois é só pegar meu e-mail e me passar o endereço. A SPI vai atrás, né? O pessoal vai entrar em contato. Ah, é? Então pode deixar. Tem serviço de inteligência, acabou. Tem um serviço de inteligência. Aliás, não vai ser muito difícil me achar aqui no fórum. Não. Vamos lá. Tem um sorteio eletrônico? Tem, um negócio caprichado, hein? Olha, parabéns, hein? Maria Helena Lorena Pimentel, presente? Não presente. Para outro. 17º, só um minutinho, nós estamos consultando se tem lá. Está presente. Pode o próximo? Gerli Abreu Pereira. Ana Medeiros do Nascimento Costa. Não, também. Foram embora. Sai, tem horário. Florinda Michele de Carvalho Sanches. Opa! Parabéns. Parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez ao professor William.